Mateus, capítulo 5, os versos 13 e 14, dizem assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido preso, ele deixou Nazaré, se mudou para Cafarnaum e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus passou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de enfermidades. A sua fama correu por todos os lugares, e numerosas multidões o seguiam, trazendo-lhe todos os doentes, atormentados por demônios, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numa ocasião, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte com seus discípulos e passou a ensiná-los. O Sermão do Monte é considerado um resumo de todo o ensinamento de Jesus. Ele começa o seu discurso dizendo que a felicidade verdadeira não se baseia em circunstâncias, mas num profundo sentimento de bem-estar e alegria que só pode ser alcançado em Deus. Para aqueles que amam a Deus e o obedecem, nenhum sofrimento, insulto, perseguição ou calúnia pode o abater. Pelo contrário, qualquer situação dessa é digna de alegria, porque fizeram isso com todos os profetas que viveram antes de Jesus. E além de felizes, os discípulos de Jesus têm a responsabilidade de ressaltar e preservar o real significado da vida, iluminar e guiar as pessoas ao redor a fim de que Deus seja glorificado. Vocês são o sal da terra. Qual é a função do sal? O sal serve para dar sabor aos alimentos e também é um agente de preservação. Sem sal, o alimento fica insosso, sem graça. O sal realça o sabor. Qual brasileiro nunca ouviu falar de carne de sol, charque, jabá? Ainda hoje, nos rincões do Brasil, existem pessoas que não têm nenhum objeto para preservar a carne. Por isso a salgam para que não apodreça. Jesus usou esta metáfora porque desde a antiguidade é assim. O sal faz com que a carne não seja contaminada. E qual seria a salubridade do discípulo? O seu caráter. Antes de Jesus fazer esta confirmação, vocês são o sal da terra, ele traçou as características que o cristão deve ter. Ser pobre de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, sofrer pela causa do reino. Só assim o discípulo preserva sua semelhança com Cristo e, por conseguinte, preserva a sua salinidade. Vocês são a luz do mundo. Para que serve a luz? A luz ilumina as trevas, faz com que as pessoas enxerguem as coisas, as outras pessoas, os espaços. A luz serve de guia para que a pessoa não tropece em nenhum obstáculo, para que não se depare com nenhuma barreira. Um feixe de luz é visto de longe. E Jesus comparou seus discípulos como feixes de luz. E os orientou que direcionassem esse feixe diante dos outros para que todos vissem suas boas obras. E o que seriam essas boas obras? São as palavras
e o comportamento de quem tem o caráter de Cristo. São as consequências de quem tem as características elencadas nas bem-aventuranças. Boas obras são obras de amor e fé. Elas expressam a lealdade a Deus e o interesse pelos semelhantes. São atitudes práticas e visíveis, geradas pela compaixão. Jesus disse que quando os homens veem tais obras, glorificam a Deus. Sem obras, o Evangelho perde a sua credibilidade e Deus a sua honra. Nós podemos tirar lições práticas para a nossa vida desse texto. Primeiro, existe diferença entre cristãos e não cristãos. Assim como existem não cristãos que fazem uso de uma aparência cristã, existem cristãos professos que em nada se diferem em seu comportamento e palavra dos não cristãos. Mas a diferença existe e permanece. Jesus disse que somos tão diferentes como luz e trevas, como preservação e deterioração. Se agimos como se essa diferença fosse pequena ou não existisse, não servimos para nada. Nem para Deus, porque não o servimos, nem para o mundo, porque não fazemos diferença. Nós somos, por natureza, diferentes e somos chamados para fazer a diferença. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda lição que podemos tirar desse texto é que essa diferença coloca sobre nós dupla responsabilidade. Jesus fala o que somos e o que devemos fazer com o que somos. Somos sal, e como sal devemos preservar nossa salinidade e não perder o sabor cristão. Somos luz. Devemos deixar a nossa luz brilhar e não podemos escondê-la em hipótese alguma. O sal e a luz prestam serviços diferentes, porém seus efeitos se complementam. O sal impede a propagação do mal. Se somos sal, temos a responsabilidade de penetrarmos no mundo, sermos esfregados na sociedade para impedir que ela apodreça por causa da sua corrupção e depravação. A luz promove a propagação da verdade e da bondade. Se somos luz, temos a responsabilidade de propagar o Evangelho e vivermos de modo digno dele. Portanto, não podemos escolher ser uma coisa em detrimento da outra. Ser sal não substitui ser luz, e vice-versa. O mundo precisa das duas coisas. Ele está em decomposição, por isso precisa do sal, e ele está em trevas, por isso precisa da luz. Foi Jesus quem disse, e isso nos deve bastar. O teólogo John Stott, no seu comentário sobre a mensagem do Sermão do Monte, ele disse que a grande vantagem da vida, semelhante à de Cristo, é que ela produz bênçãos para nós, salvação para os outros e glória para Deus. Christopher White, no seu livro A Missão do Povo de Deus, ele escreveu: se um pedaço de carne apodrece, não adianta culpar a carne. É isso que acontece quando a carne é deixada por conta própria. A pergunta a se fazer é: onde está o sal? Se uma casa fica escura à noite, não adianta culpar a casa. Isso é o que acontece quando o sol se põe. A pergunta a se fazer é: onde está a luz? Se a sociedade se torna mais corrupta e mais tenebrosa, não adianta culpar a sociedade.
Isso é o que a natureza humana decaída faz quando é deixada sem controle e sem confrontação. A pergunta a se fazer é esta: onde estão os cristãos? Sejamos o que Jesus disse que somos: sal da terra e luz do mundo. Aqui é a missionária Joyce Santos e esta é uma palavra de Deus para o seu coração.